Fala aí, caros Insiders! Estamos começando mais um vídeo no canal Inside Animes. E como todas as segundas-feiras, hoje não vai ser diferente. Nós faremos mais um vídeo de review do mangá Fate Apocrypha. Hoje nós faremos a revisão do terceiro episódio da nossa série, que retratará o episódio 2, o capítulo 2 do mangá, cujo nome é A Noite Antes do Espetáculo Começar, Vermelho. No caso, referenciando-se aos acontecimentos prévios ou ao prólogo do lado vermelho, ou do lado da Associação dos Magos. Então, se todos estiverem prontos, sem mais delongas ou enrolações, vamos à vinheta. Roda aí! Bem, gente, voltando aqui, sem perder tempo, vamos direto para o episódio. Bem, o episódio começa mostrando a cidade de Londres e a Torre do Relógio, onde o chefe de invocações conversava com um mago que parecia ser bastante poderoso e tentava convencê-lo a participar da Guerra do Santo Grau. Esse mago, sabendo que essa era uma guerra em comum, começa a fazer algumas perguntas para sondar esse diretor de invocação, para saber se valia ou não a pena realmente entrar nessa Guerra do Grau e para entender naquilo que ele estava se metendo, caso ele aceitasse entrar. Então o chefe de invocação explica toda a situação, que essa é uma guerra em comum, e haverá trabalho em equipe, porque serão 7 mestres contra 7 mestres, será o grupo preto contra o grupo vermelho. Então, ele, depois de todas essas perguntas, depois de perguntar também sobre o catalisador que ele iria usar para invocar o seu servo, e tendo essa pergunta sido respondida com um pedaço da tábua redonda, o que o deixou muito satisfeito. Desculpem sons externos, é porque a porcaria do carro de som resolveu passar na hora que eu estou gravando o vídeo, que maravilha! Mas enfim... Então, depois dessa parte, ele se dirige, continuam tendo uma conversa ali meio irrelevante, e ele se dirige para a Romênia, onde ele acaba se encontrando com o mediador, que é o pai do Kirei Kotomini, acreditem, o pai do Kirei se chama Shiro. O Shiro Kotomini acaba se encontrando o Shishigo com o Shiro, o nome desse servo que parece o pai do Edward, do Fullmetal Alchemist, é Shishigo. Mas eu vou chamar ele de pai do Edward versão anos 70, tudo bem? Se está tudo bem, então vamos em frente. Enfim, o pai do Edward versão anos 70 vai se encontrar com o Shiro Kotomini e para ser informado sobre aquilo que estava acontecendo na Romênia e ficar a par dos preparativos da guerra. Então, não, na verdade eu me enganei, gente. Antes disso tem a invocação do servo, onde o pai do Edward invoca o servo dele, que na verdade é uma serva, que é uma cavaleira da Távola Redonda, mais uma serva sabre feminina. Ela parece ter um temperamento um pouco diferente da Arturia, mas de maneira geral ela segue de maneira retilínea o Código dos Cavaleiros. Mas enfim, e tem uma cena muito engraçada também que eu faço questão de frisar, que é quando ele pede para ela revelar o nome, porque o status dela não estava aparecendo para ele. Então ela tira a máscara, o elmo no caso, aí ele vê que ela é de sexo feminino. Então ele fala, ué, você é uma mulher? Aí ela diz, nunca mais faça isso, porque se você falar que eu sou uma mulher de novo, eu te mato. Foi realmente uma cena bem incomum e inusitada. Porque, bem, ela é uma mulher, mas conhecendo a Arturia, por exemplo, nós entendemos que as cavaleiras da Távola Redonda, que eram mulheres, não gostavam de ser tratadas dessa maneira, e então a gente meio que compreende por que ela ficou tão brava. Enfim, depois disso, como eu já disse antes, tem o encontro dele que eu falo, do pai do Edward, com o Shiro Kotomini, e o Shiro Kotomini começa a sondá-lo, pede para ver a serva dele, e mostra a serva também, que é uma serva de classe assassin. E ele, Shiro Kotomini, pede para o pai do Edward dizer o nome da serva dele. Mas o pai do Edward, inteligentemente, se recusa a fazer isso, pois ele compreende que depois que essa parte da guerra, onde terão eles que trabalhar em equipe, acabar, ele entende a obviedade de que esses 7 mestres sobreviventes terão que se enfrentar. Portanto, ele toma a decisão corretíssima de continuar mantendo o segredo da sua serva.
Mas, depois disso, quando ele vai embora, o Kotomini manda a Assassine perseguir eles, mas o pai do Edward e a serva Sabre conseguem perceber que estão sendo seguidos e saem correndo. Então o Kotomini desiste de persegui-los porque ele resolve não matá-los naquela hora. Depois disso, o que acontece depois disso mesmo? Nada de muito relevante, é só... Depois disso, o que acontece é que o chefe da família Igdmilina consegue a informação de que estava todo mundo já a postos, de que todas as peças estão em seus devidos lugares e que a batalha está prestes a começar. Então tem algumas páginas mostrando todos os servos de novo, que esse anime gosta de mostrar todos os servos, né, toda hora, de fazer isso com character design, gastar página mostrando o servo, e eles gastam bastante página mostrando os servos nesse capítulo também. Então, depois disso, ele fala que em breve as batalhas vão começar. Ele usa uma outra palavra, mas eu acabei esquecendo a palavra, então desculpa. Enfim, mas é sinônimo de batalha. Enfim, depois disso o capítulo acaba e, analisando ele, eu pude perceber que esse foi um capítulo mais introdutório, no caso, mostrando toda essa preparação para a guerra do lado da associação. E esse capítulo foi legal para mostrar pra gente que assiste Fate que a guerra do Santo Grau do Shiro, que é a guerra do Fate Stay Night, das 3 rotas principais e mais famosas, é uma guerra um pouco despreparada, uma guerra muito desajeitada e com mestres sem grande preparo em relação às guerras anteriores, porque as guerras do Santo Grau, pelo que a gente pode perceber nesse Fate Apocrypha e no Fate Zero, são guerras muito bem arquitetadas, onde tem um enorme planejamento antes. Os mestres que são convocados para lutar geralmente são magos com grande renome mundial, respeitados dentro da associação dos magos. Mas na guerra do Fate Stay Night tudo foi meio que diferente, porque dado o que aconteceu na guerra anterior e o apressamento da próxima guerra, que foi a guerra do Shiro, acabou que os preparativos não foram feitos da maneira correta e os mestres selecionados pelo Grau ainda não estavam maduros o suficiente. Porque a gente vê que tanto o Shinji Mato quanto o Shiro Emiya, durante a guerra, não tem preparo nenhum, nem conhecimento de nada. E os outros magos, mesmo a Arin, que tem grande domínio sobre os conceitos da magia e sobre a história da Guerra do Santo Grau, ainda não é uma maga totalmente preparada no nível desse pai do Edward, por exemplo, e dos outros magos que vão participar. A propósito, teve uma ceninha legal da interação dos outros magos que vão participar, meio que apresentando os personagens, mas apresentando eles de uma maneira muito rasa e genérica, então meio que dando a mostrar que esses personagens não vão ser lá grande coisa. Então eu não acho que seja tão necessário frisá-los ou destacá-los, além, claro, da moça da cadeira de rodas, que é uma personagem um pouquinho mais interessante, ela tem uma personalidade um pouco mais trabalhada, e o cara das cobras, que participou de uma guerra falsa lá, que matou todo mundo, também tem uma personalidade interessante. Mas fora isso, os outros são um grande whatever. Enfim, gente, anyway, esse episódio de hoje foi só isso, não tem mais muito o que se falar sobre ele. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram, eu peço que não esqueçam de se inscrever, clicar no sininho e principalmente compartilhar esse vídeo com seus amigos para que o canal possa crescer e para que mais gente tenha acesso a esse tipo de conteúdo de Fate que não tem em lugar nenhum da internet. Comente aí o que vocês acharam desse capítulo. Se vocês tiverem alguma dúvida para que eu possa esclarecer, façam uma pergunta. E se tiverem algo que queiram me corrigir, porque eu sei que vocês sabem mais do que eu sobre Fate, podem colocar a correção aí nos comentários, que eu vou adorar aprender com vocês. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Fui!